Bem-vindos a mais um serão de dicas da farmacêutica. O meu nome é Paula Iglesias, sou farmacêutica, naturalmente, e é com muito gosto que aqui estou para mais uma conversa, para mais uma partilha que eu tenho a certeza que vai ser extremamente relevante para a vida de cada um de nós. Hoje vou conversar com a doutora Isa Silvestre, que é psicóloga, e vamos conversar sobre um tema que é cada vez mais pertinente e nas nossas vidas, de todos, de todas as gerações, mas que nos últimos tempos tem estado porventura mais na ordem do dia, porque tem feito a abertura de alguns telejornais o facto da proibição aos jovens e às crianças em alguns países do acesso a determinadas plataformas. Mas antes de prolongarmos aqui, ou de darmos início à nossa conversa, eu vou já cumprimentar todos, dar-vos as boas-vindas, dizer-vos que se quiserem convidar mais pessoas para se juntar a nós, podem usar aqui esta seta no canto inferior à direita e convidar os amigos, os conhecidos, quem possa ter interesse nesta conversa. E, sem mais delongas, vou já convidar a doutora Isa Silvestre para se juntar a nós. Entretanto, sejam todos muito bem-vindos. Olá. Olá, Paula, boa noite. Bem-vinda! Muito obrigada, querida Paula, muito obrigada. É Já há sempre muito bom. tempo, não é, que nós queríamos É ter verdade. aqui uma conversa partilhada aqui nestes serões de quarta-feira, e por isso é um gosto muito grande recebê-la nesta sala virtual que nos permite, de facto, aqui chegar e impactar muitas pessoas. Bem-vinda! Obrigada, eu é que agradeço o convite e o facto da Paula levar a saúde mental e a saúde física a tantas pessoas de uma forma tão consistente e acessível. Isto é muito importante, sem dúvida, Paula. Parabéns. Obrigada. Obrigada. É verdade, de uma forma agradável, simples, Sim. leve, desconstruída. Sim, sim, sim. Que é bom passar aqui Pois. alguns serões, que eu já acompanhei muitas lives suas, e são serões muito agradáveis e espero que o nosso também. Porque, como estava a dizer, este de facto é um tema que tem estado aqui cada vez mais presente, coloca-nos a refletir, e esta é a grande importância também de cuidarmos da nossa saúde física e mental, é procurarmos informação credível e irmos refletindo sobre, peraí, afinal tem que começar a ver isto de outra forma, porque esta ideia de, e até estamos numa rede social e também se fala muito disto, que é esta polarização das redes sociais, os discursos de ou sim ou não, parece que não podemos estar a ter uma atitude às vezes um bocadinho neutra. No entanto, nós não estamos, esta nossa live não é para demonizar a tecnologia nem a rede social, senão não estaríamos aqui, porque tem imensos benefícios. Mas temos é que aceitar e refletir que a tecnologia, as redes sociais, a facilidade com que acedemos à internet tem consequências em nós e deixamos de ter, muitas vezes, Doutora Isa Silvestre, perdemos tempo antes de nisto. entrar no tema, deixe-me apresentá-la para quem está aqui connosco e para quem vai ver a posteriori esta nossa conversa, até porque hoje é dia de jogo e se calhar Pois algumas é, pessoas não terem verdade. jogo. Mas deixe-me só partilhar com quem está aqui connosco que a doutora Isa Silvestre é psicóloga clínica, psicoterapeuta, autora, também formadora e doutoranda em neurociências e que fundou e é atualmente diretora clínica da Clínica de Psicologia, passa a redundância, Isa Silvestre, dedicando-se à intervenção clínica, formação e divulgação na área da saúde mental. Como todos já sabem, é presença aqui muito frequente, entra-nos pelo telejornal adentro, não é? Dos vários canais. Especializa-se nas áreas de ansiedade, depressão, burnout e comportamento alimentar. E participa regularmente, como eu estava a dizer, em programas de televisão, conferências, artigos de imprensa, promovendo assim a literacia em saúde mental. E a autora do livro que eu recomendo a todos, Gerir um ano de stress. Doutora Isa Silvestre, o que é isto, que estava agora já a entrar no tema, o que é isto da hiperconectividade e como é que, ao mesmo tempo em que vivemos num mundo em que é tão fácil comunicarmos com, sei lá, o outro lado do mundo,
que é tudo tão fácil e tantas formas, plataformas para comunicarmos, como é que estamos tão hiperconectados ou tão ligados que podemos comunicar tão facilmente e como é que ao mesmo tempo as pessoas se sentem tão ansiosas, tão cansadas, exaustas e também tão sozinhas, porventura mais sozinhas do que alguma vez nos referiram. É verdade. Isto são mesmo dados que muitas vezes já lemos em estudos científicos. Aliás, até recentemente há alguns estudos de pessoas que trabalham mais no registro do teletrabalho, que não estão presencialmente e descrevem sentir pelo menos 14% dos trabalhadores dificuldade de empatia, esta desconexão emocional do local de trabalho até com os colegas e a solidão. Portanto, por um lado, é muito quem tem este modelo híbrido vê muitos benefícios, mas também com o passar dos anos começa-se a descrever, já há estudos científicos que revelam isto. E muitas vezes, mesmo no contexto clínico psicoterapêutico, é curioso isto que a Paula estava a dizer, é muito escrito nas sessões, nas consultas, na clínica, que é: sinto-me mais exausto, gosto do que faço, mas tenho dificuldade em relaxar quando chego a casa, não desligo, é difícil para mim estar nas férias, e é curioso até estarmos a fazer esta live, curioso e importante fazermos esta live hoje, e hoje, antes de entrar nesta live, estava numa sessão com uma senhora que me dizia: eu vou não levar o computador. Reparem, ainda é muito fácil acharmos que temos, isto é uma reflexão interessante para começarmos, que é este sentido de urgência. Ou seja, e a pergunta que eu lhe devolvi era: mas porquê que na semana de férias, que ainda ia para Porto Santo, iria levar o computador? Porquê que ainda equaciona levar o computador? E a seguir ela diz-me: tem razão, são só 5 dias. Mas isto, ou seja, somos nós que temos que colocar estes limites e priorizar-nos. E a Paula, que tem muito esta missão de chegar, de falar do autocuidado, e este autocuidado está em escolhas pequenas que fazemos. E não compete, não é a empresa que vai dizer não leva o computador, somos nós que temos que desmistificar este sentido de urgência, esta necessidade de estarmos constantemente ligados. Isto encaixa muito com o que Isa, isso falar. é muito importantíssimo, porque disse já aqui mensagens tão profundas. Primeiro que o autocuidado é feito destas pequenas escolhas diárias. Sim, E é exatamente isso, das pequenas escolhas, se nos mexemos mais ou não, com o que é que nos vamos alimentar, mas também disso, se conseguimos, que está a dizer agora, se conseguimos desligar ou não, e o que é que fazemos para estar verdadeiramente ligados e a dar o nosso máximo, mas depois a capacidade, que é também tão importante como estarmos ligados e a dar o máximo da nossa performance, como saber desligar, saber desconectar. Então nós só podemos mudar comportamentos que muitas vezes são nefastos, e o problema, como eu estava há pouco a referir, que o problema não é o telemóvel, não é a tecnologia, não é a internet, o problema é nós não sabermos pôr também limites e priorizarmos. E só podemos tomar decisões benéficas quando tomamos consciência também das vulnerabilidades em que estamos. E temos que refletir sobre isto, que é: o que é que fez hoje? E são estas questões que temos que deixar para quem nos está a ouvir e quem nos vai depois ouvir. O que é que mal acordou, pegou no telemóvel ou não? Não é? O que é que, quando acorda, quanto tempo depois é que pega no telemóvel? Muitas pessoas, se calhar, antes de irem à casa de banho, já estão a olhar para o telemóvel. Sim, é muito descrito. Eu ainda não me levantei da cama, tenho o telemóvel ao lado, na cabeceira, e já peguei para ou desligar o despertador, e nisto ficamos já num scroll a ver uma notificação que apareceu do WhatsApp, um e-mail que entrou, uma mensagem, e de repente já entramos numa rede social como o Instagram, o Facebook ou outra, e já estamos a ver um vídeo, e sem darmos conta,
que estamos a produzir muito já níveis de cortisol e de stress no estímulo constante ao nosso cérebro. O que é que isto faz? Muitas vezes também sabemos que as manhãs são muito curtas para começar o dia, já começamos o dia em stress, mas lá está, são também os estímulos constantes. Por isso, não é o problema, não é o telemóvel, é a falta de consciência que temos na utilização desta tecnologia. E outra dica muito importante também é a quantidade, termos noção da quantidade de notificações que recebemos, termos noção de que a quantidade de quer as notificações, quer o abrir, o pegar no telemóvel. E até falávamos num outro evento sobre o tal síndrome da vibração fantasma, que pegamos no telemóvel sem dar conta, a achar que recebemos algo, uma mensagem, e afinal não o recebemos, porque passamos a ter este instinto de agarrar no telemóvel. Agarrar só para ir ver. E abrimos já sem objetivo. Mas já nos perdemos no scroll infinito. Não é? O que é que também, outra reflexão que também é muito importante fazermos, é o facto de termos não conseguirmos ter momentos de pausa. Sabe, curioso, foi a semana passada, uma criança partilhava, a filha de um paciente partilhava que tinha ido a uma máquina de café e enquanto o pai tirava o café, estava. Repara, um café leva 20 segundos. Enquanto o pai tirava o café, dava para fazer um jogo. Um pequeno jogo na máquina de café. Portanto, reparem, o que é que temos? Deixámos de ter espaço para o silêncio, para o tédio, para a espera, que é algo que nos permite relaxar. Tudo isto, estes estímulos constantes, esta hiperconectividade que hiperestimula o nosso cérebro, produz muitas hormonas cerebrais que não levam ao descanso e que levam à dependência, como a dopamina, como o cortisol que leva ao stress, etc. Como a falta de melatonina que também nos tira a qualidade de sono. E daí também a última coisa que não devemos fazer é estar no telemóvel. E são estas reflexões que temos que ter consciência e depois ir adotando estratégias saudáveis. Não é só ouvir estas estratégias e, isto não encaixa. É refletirmos sobre o impacto que isto tem a nós. Porque esta hiperconectividade, não é que a ansiedade digital, este termo não é um diagnóstico, mas é um alerta para o que é que temos que refletir. Se não consigo estar sem bateria, de repente fico sem bateria no telemóvel e isto deixa-me desconfortável, isto é ansiedade digital. Não, a primeira coisa que faço e a primeira coisa que faço quando acordo é pegar no telemóvel, a última coisa que faço é deixar o telemóvel ao lado. Isto é ansiedade digital. Sinto que tenho dificuldades de concentração, sinto-me mais irritado, muitas vezes pego no telemóvel, tenho uma inquietação, pego no telemóvel para ver algo, mas sem objetivo, não estou a ver nada, quando paro, afinal o que é que eu fui ver? Qual é que foi o objetivo para isto? Isto são indicadores de ansiedade digital. Não conseguir fazer uma refeição. Não, não conseguir estar é outro exemplo sem o telemóvel, isso mesmo, não estar lá. E essa é outra questão muito interessante. Como nós estamos tão ligados, mas muitas vezes estamos sentados à mesa, no mesmo sofá, a partilhar, seja com o filho, seja com o companheiro ou companheira, e estamos tão desconectados, não estamos no momento presente. O que é que acontece? Este hiperestímulo não só nos faz mal fisiologicamente e emocionalmente, porque também traz irritabilidade, falta de concentração, como nos retira espaço para estarmos no momento presente, não é? Tempo para estarmos no momento presente. E claro que isto afeta relações, não é? É comum hoje em dia também ouvirmos as pessoas a dizerem, o meu filho diz-me que eu estou sempre no telemóvel ou no computador, até mesmo em sessões, até mesmo em adultos, já ouço isto, o meu namorado ou o meu marido ou a minha esposa passa a vida no telemóvel, o fim de semana é no telemóvel. Já ouvimos isto. Não é? Isto acontece. Então, temos que parar, de facto, para refletir.
não é? Sem dúvida. Que estratégias, depois destes indicadores tão importantes que nos disse agora e que eu tenho a certeza que cada uma das pessoas que está a assistir certamente já se identificou, que é acordar e a primeira coisa que faz é pegar no telemóvel, até como vimos agora, até muitas vezes antes de ir à casa de banho, já está agarrada ao telemóvel a ser impactada e já está o cortisol, não é? Aqui o nosso stress a aumentar, a mesma coisa antes de deitarmos e ao longo do dia. Doutora Isa, que estratégias é que nós podemos adotar ao longo do nosso dia a dia, e até se calhar eu iria um bocadinho mais longe, que desafios podemos Sim. lançar a quem está aqui connosco? Eu já vi aqui, pelas pessoas que aqui estão, algumas já conheço, duas boas-vindas novamente, e já vejo que temos aqui várias gerações, temos aqui adolescentes connosco, mas também temos adultos. Que desafios, que mais do que dicas, que desafios é que podemos lançar agora para a próxima semana ou até domingo, para que as pessoas consigam ter momentos ao longo do dia em que não estão sempre ligadas, como estava a dizer, a hiperconectividade, que já percebemos que nos leva a estar sempre super atentos ou hiperatentos, corrija-me, e portanto com o cortisol sempre lá em cima, e isso não é de todo bom para a nossa saúde, que depois nos leva à tal dependência ou não só das redes sociais, mas de estarmos, esta sensação de estarmos sempre ligados e a responder e responsivos, com a ansiedade digital, por um lado, Sim. e que estratégias é que nós podemos adotar no nosso dia a dia, estratégias muito simples, aqui ficam já aqui como desafios para quem está aqui connosco, o que é que pode fazer hoje ainda ou amanhã para reduzir esta ansiedade digital, reduzindo esta hiperconectividade. O que é que podemos começar por fazer e podemos lançar aqui vários desafios? Primeiro, os tais 30 minutos, ou seja, quando acordamos, não estar 30, evitar de todo pegar num telemóvel 30 minutos, aliás, só devemos pegar no telemóvel 30 minutos depois de acordar e evitar também estar no telemóvel, seja no tablet ou até no computador, tudo o que são tecnologias, a televisão, 30 minutos antes de nos deitarmos, também evitarmos os aparelhos digitais, os ecrãs. Porquê? Porque isto vai influenciar, esta luz azul e este hiperestímulo, as imagens, o movimento, vai hiperestimular-nos. Não só o que é que também acaba por acontecer? Não só esta dificuldade de atenção e concentração, mas o constante estado de alerta. Nós estamos a ensinar o nosso cérebro e, consequentemente, o nosso corpo a estar num constante estado de alerta. E daí a dificuldade em relaxar. Daí sentirmos também que, quando estamos parados sem fazer nada, temos necessidade, seja numa sala de espera, seja num banco do jardim ou até na praia, temos uma necessidade de pegar no telemóvel para ver alguma coisa que não sabemos o quê. E é esta autoconsciência, este é outro desafio. Termos autoconsciência do que para que é que eu estou a utilizar este dispositivo eletrónico? Não quer dizer no Instagram, nas redes sociais, nós também vimos coisas interessantes, não é? Todavia, temos que ter um propósito, porque também há esta necessidade constante, e surge muito até nas férias quase, esta necessidade constante de o FOMO, o estar sempre a viver. Isto passa muito também pelos adolescentes. Ou seja, há muito esta necessidade de temos que publicar, temos que mostrar que estamos a fazer coisas, que existimos. Parece que se não tivermos presença no digital, que não existimos. E claramente que as redes sociais ainda estão preparadas, elas estão preparadas para disputar a nossa atenção. Elas ganham, não é? Rentabilizam quanto mais tempo nós passarmos naquela rede social. É isto que temos que também saber, o mecanismo que está por trás. E por isso é que estas novas propostas da Comissão Europeia são muito positivas, porque vêm acrescentar isto, responsabilizar as plataformas. Elas têm que, porque a evidência científica está a mostrar como, não basta só ensinarmos aos adultos, às crianças, aos jovens, os perigos, os benefícios, como é que devem utilizar as plataformas. Compete-nos a nós, pais, educadores, professores, mas também decisores políticos e às plataformas,
protegermos as nossas crianças e adolescentes. Isa, isso é muito interessante porque tem ido à televisão ultimamente falar muito sobre este Sim, tema sim. e o facto de ser proibido em alguns países até aos 16 anos, não é? É muito curioso porque, na verdade, são medidas de saúde pública. Sim. Tomadas com base na evidência científica, ou seja, nos estudos e no impacto que tem na saúde mental, e os governos decidem essa proibição de acesso a determinadas redes, justamente para proteger a saúde mental das crianças e dos adolescentes. Mas a Isa tem uma abordagem que eu tenho achado muito interessante, muito pedagógica, e parabéns, Sim, porque fala sempre sim. mais do que a proibição. Quer explicar-nos um bocadinho sobre isso? Ou O seja, aprendermos a. o que a Paula está a dizer é isso mesmo, que é o facto de eu também trabalhar com famílias, mas já há muitos anos que trabalho também com crianças e adolescentes, mas o facto de, quando nós falamos disto, não é? Quando proibimos, qual é que, e já fomos adolescentes, e o que é que acontece? O cérebro do adolescente e da criança, mas do adolescente, está muito ativado, é muito reativo, não é? Ainda não existe a tal, está em desenvolvimento na construção da identidade, da maturidade. Hoje eu também vi uma notícia daquela criança que ligou para o INEM para ajudar a mãe e que falava lá de maturidade. Aquela criança que ligou quando a mãe estava a ter um problema, não me recordo, um problema de saúde, penso que cardíaco, não quero estar em falha, mas que ligou para o INEM, certamente porque a mãe também o educou, informou nesse sentido e falava de como ele tem maturidade. E é interessante como recentemente falava, isto são uma das propostas, que é a maturidade é algo que vai se desenvolvendo ao longo da idade, não é? Por isso é que dizemos, às vezes usamos estas expressões, esta criança é tão adulta, ele é tão responsável. Ou seja, quando vimos, eu costumo dizer muitas vezes que elogio muito os adolescentes que são extremamente pontuais nas sessões, porque muitas vezes, não é? Porquê? Porque isto é sinal de maturidade. O que é a maturidade? É a responsabilidade, é a autorregulação emocional perante uma frustração. Eu vou conseguir lidar, vou tentar lidar, posso não conseguir lidar, mas vou tentar lidar e não vou culpabilizar o outro. Se tenho uma má nota, não vou culpar o professor. Ok, vou tentar perceber no que é que eu falhei. É também ter alguma empatia. Mas também sabemos que o córtex pré-frontal desenvolve-se até aos 24 anos de idade. Portanto, nós passamos por isto. Tem a ver com a identidade, com toda esta maturidade que falamos. E a maturidade varia muito pessoa para pessoa, de criança e de jovem e de adolescente Portanto, para saber adolescente. escolher, não é? Saber Saber conseguir. sermos um adolescente que deve, e também temos vindo a assistir a muitas notícias de como as plataformas também induzem a automutilação, a discursos de ódio, ou seja, sabermos isto, então sabemos do ponto de vista da evidência científica, como a Paula estava a dizer, que um adolescente e uma criança não têm capacidade para tomar uma decisão, para dizer se isto é certo. Na maioria, não tem esta capacidade. Por isso, não podemos esperar que ele tome esta capacidade sem orientação. Então, voltando aqui a esta ideia, para mim isto não é muito sobre proibição, o proibir ou permitir, porque o proibir parece que tem por trás, primeiro reativa logo no adolescente uma incompreensão. Mas isto é importante para mim. Porquê? Porque também sabemos que a rede social, os jogos, algum tipo de jogos online, aproxima jovens, também traz ali bom grupo de pares. Eu ouço muito isto e está comprovado, também cientificamente. Aproxima-nos, não é? O avô que está noutro país, que possa falar com o neto, os pais, etc. Aproxima-nos, nós sabemos isto, permite-nos estar aqui, também tem muitas vantagens. Mais do que proibir é darmos literacia digital, é darmos ferramentas, mas para mim a grande mudança, e sempre fui falando nisto, é responsabilizar também as plataformas, não é? É responsabilizarmos os pais têm um papel muito importante, porque o WhatsApp é uma ferramenta que todos temos acesso, não é? Que podemos instalar. Todavia, também sabemos que é uma ferramenta muitas vezes promotora da continuidade de conflitos entre crianças e jovens.
não é? De, Sim, sim, sim. através de grupos, Os de grupos e. fotografias, áudios, vídeos, coisas que são partilhadas e que e daqui surge muito cyberbullying. Por isso, o que é Aham, que também é importante? Haver uma orientação e uma supervisão parental. E o meu receio, muitas vezes, quando se fala em proibição, é se isto está proibido, então, ok, não precisamos falar mais sobre isto. E nós sabemos que não é verdade, porque vamos contornando, não é? Muitas vezes, estas medidas da proibição. Porque temos que olhar para isto como? Não é só, ok, é um assunto arrumado, e daí os aham. decisores políticos serem importantes nisto. Não é um assunto arrumado, é um assunto que está presente na nossa vida e que e que influencia a autoestima, mas não dos adolescentes, das crianças, dos adultos, mas também sabemos, do ponto de vista do desenvolvimento, que o adolescente está mais vulnerável à autoestima, à ansiedade, à depressão, às dificuldades de atenção e de concentração, do que nós, que já temos a tal maturidade para Ferramentas, não é? outras E outras ferramentas ferramentas. para nos protegermos. E isto é muito importante, porque muitas vezes, até nós pais, sentimos que está tudo seguro e pode não estar, não é? Por isso temos que acompanhar. Temos que. Uma pergunta que quando eu estive a falar sobre agora este tema, foi na terça-feira. Sim, foi. Na terça, foi Ontem, não ontem, foi? foi Ontem, ontem, foi CNN. ontem, foi ontem. E que o jornalista fazia que muito interessante era como é que avaliamos isto da maturidade? Isto da maturidade, não é? Como é que os pais podem ir avaliando? Conversando com os filhos, como é que eles vão lidando com as adversidades? Qual é a responsabilidade que lhes vão dando? E eles correspondem a essa responsabilidade? Como é que também. O que é que os filhos costumam ver nas redes sociais? Ou que tipo de jogos é que jogam? O que é que isto lhes causou? Porque, por outro lado, também existe muito o falarmos e daí ouvirmos e todos já passámos, já lemos e já ouvimos estes comentários, que é muito fácil estes discursos de ódio, o comentar sem conhecer a pessoa, porque é muito fácil chegar, escrevem-se mensagens curtas, muitas vezes ofensivas, e isto tem impacto também para quem as recebe. E é muito importante a comunicação, a abertura, e esta comunicação, e sempre uma orientação que eu vou dando aos pais em aconselhamento parental é não procurarem não resolver logo o problema, primeiro escutar, para validar, ok, eu percebo o que é isto de validar. Eu percebo o que é que estás a sentir, e porque nós muitas vezes pais temos a necessidade de dar logo uma resposta. Olha, eu acho que devias fazer assim. E aqui criamos uma barreira porque não permitimos que o adolescente partilhe, sinta que há espaço para, não é? Porque pode sentir logo este julgamento de, ok, estão a dizer que eu não estou a fazer bem, não é? Pois é. Mas, oh Isa, mas isto não é só um problema dos adolescentes e das Não, de crianças. todo, de Esta todo. é de todos, dos adultos também. É um problema, e isto que é interessante, que muitas vezes na comunicação também, sem darmos conta, entre pais e filhos, existe um telemóvel no meio que passou a ser um hábito, chegarmos a casa, não é? E E às daí, vezes aquele argumento, isto é uma ferramenta de trabalho. isto é uma ferramenta de trabalho, e daí Às vezes começam também. a dizer X horas por dia. Ah, mas eu trabalho através do telemóvel, com o Sim, telemóvel. sim, 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 sim. Nós próprios desculpabilizamos a nossa atitude, quer aquilo que mostramos aos nossos filhos ou outras pessoas, mas também estamos a prejudicar o nosso cérebro, porque permitimos que ele esteja num alerta constante. E é isto que eu também tenho acompanhado muito no contexto clínico, psicoterapêutico, que é o facto de a pessoa não está num burnout, mas está numa exaustão, num cansaço, porque sai do trabalho e não desliga, porque responde a uma mensagem, responde a um e-mail. Todavia, também temos uma sociedade que tem esta cultura de exaustão, que é, mas como é que não viste o e-mail, não é? Como é que não viste? Não respondeste logo.
Olha, que aquilo era muito importante. E às vezes eu partilho isto em algumas sessões de empresas que têm esta, que a Ordem dos Psicólogos tem feito aqui algumas promoções de locais de trabalho saudáveis, e algumas empresas já têm na assinatura do e-mail, em letras mais pequeninas, depois do nome da pessoa e do cargo, se recebeu este e-mail, algo do género, se recebeu este e-mail fora do seu horário de trabalho, não responda, por favor. Isto é interessante também, não é? Estamos a reeducar. É por muito. Que é isto que também eu sinto, que há pouco falávamos do sentido de urgência, da dificuldade em o computador, hoje em dia, equacionamos, já não, podemos não equacionar, dependendo do trabalho que temos, não levar o computador, mas temos lá o e-mail do trabalho. E por isso, outra estratégia, Paula, que também podemos criar este desafio e que é saudável, é retirar estas notificações que não fazem sentido. É quando vamos de férias, ou até mesmo aos fins de semana, silenciar estas aplicações. Há pessoas que sentem que, e já tive estes relatos, até de faixas etárias entre os 20 e os 30, de, olha, tive um mês que desinstalei um Instagram. Silenciar para mim não resultou. Desinstalei um Instagram, porque trabalham muito no online e sentiam esta tal exaustão e trabalhamos nesta estratégia. E tiveram efeitos positivos. Isto ajudou-me a relaxar, a chegar a casa, e até vi uma jovem que me descrevia que ela é design gráfico e trabalha para empresas multinacionais, portanto está sempre em casa a trabalhar ao computador e vive, e também tem que ir divulgando nas redes sociais, mas dizia-me, eu só usava no computador o Instagram, no telemóvel desinstalei durante o mês, no início sentia que me faltava qualquer coisa, quando parava, mas de facto, comecei a dormir melhor, porque passamos a estar tão constantemente neste hiperestímulo, é a forma com que nós usamos a tecnologia que nos está a fazer mal. E podemos Exatamente. utilizar esta Oh, estratégia. Isa, isso é muito interessante, porque também eu já tenho alguns relatos, os mais próximos e outros de utentes, em que a própria família adota a estratégia de chegamos a casa, deixamos o telemóvel. Amanhã de manhã é outro dia, ou amanhã é outro dia. E o que isto melhora também, toda a componente relacional entre pais, filhos, casais, o estar verdadeiramente presente, estar uns com os outros, mas todos os dias, quando à hora de jantar, quando chegam a casa, enfim, à noite, nesses momentos. Também pode ser outra estratégia que faça sentido e para quem faça sentido, também de colocar completamente de lado. Sim, Agora fica sim, aqui e sim. amanhã é outro dia. Essa estratégia é fundamental para aproximar e para olharmos olhos nos olhos, cara a cara, vermos o comportamento não verbal das pessoas, porque muitas vezes o só pôr no silêncio não é. Há este comportamento aditivo, porque o telemóvel, este hiperestímulo, também está a provocar estes comportamentos aditivos. E é isto que nós temos que ter consciência. Como? Ok, eu cheguei a casa e coloquei o telemóvel no silêncio e até o deixei ali em cima daquele móvel, mas de vez em quando vou lá. Isto é um comportamento aditivo, isto é ansiedade digital. Há uma dependência, já aqui uma codependência daquele, é quase como um prolongamento nosso. E então é isto que temos que tomar consciência e que precisamos atuar no agora, promovendo estes hábitos saudáveis. Acordar e só meia hora depois é que agarramos no telemóvel, para isto até poder colocar em modo voo, porque apareceu-me ali aquela notificação no visor e a tendência é ir ver. Ou desligar então o telemóvel. Podemos ir começando. Cada um de nós tem que ir aplicando, vamos aplicando as estratégias e depois vamos ajustando às nossas necessidades e até ao nosso Oh, nível de Isa, e já temos dependência. aqui alguém que partilha connosco que eu já adotei colocar não incomodar a partir de uma certa hora, no entanto, ainda sinto uma certa ansiedade, que é exatamente isso que está a descrever, Sim, sim, não é? sim, isso mesmo. É, o que a Telma está a partilhar é mesmo isto que é. Agora, eu já, muitas vezes, isto é o tal desmame. É sinal que nós estávamos já num lugar, e ainda bem, Telma, que já tomou essa decisão, parabéns, e só através da autoconsciência é que a Paula conseguiu perceber o efeito que temos
porque hábitos que estão como garantidos podem ser muito pouco Lisa, e como é que nós saudáveis. podemos treinar o estar presentes e o desligar ao longo do dia? Porque na nossa conversa, e quando preparávamos aqui esta conversa, e também a propósito do Self-Care Summer Edition, eu achei muito interessante aqueles exercícios que lançou, que é, por exemplo, a hora do almoço, estar simplesmente Ai, presente e sim, deixar o telemóvel. sim. Fazer um exercício. Será que eu consigo almoçar sem olhar, Pode. sozinha, sem olhar para o telemóvel? Sozinha comigo e com o mundo, não é? Ou aquilo que disse também, aqueles desafios que lançou, estar na fila do supermercado, E não pegar enquanto no estamos à telemóvel. espera para pagar, não olhar para o telemóvel. E agora cada um terá os seus momentos. Eu nem vou dizer durante as viagens de carro, não é? Mas aí também, não é? Sim, aí também, mas também sabemos que muitas vezes pegamos no telemóvel. Às Eu vezes até para própria, ouvir um podcast, é verdade, é não é? verdade. Experimentar por vezes o silêncio, não é? Amanhã vou, ou eu agora vou para casa, O não é? estar, No silêncio, o carro em silêncio. Portanto, o que é que nós podemos fazer? Estes pequenos desafios ou exercícios no nosso dia a dia para, por um lado, desligarmos, baixarmos os tais níveis de cortisol, não estarmos sempre com a atenção lá em cima, sempre hiperconectados. E como é que exemplos e pequenas estratégias que as pessoas consigam amanhã, hoje amanhã. ainda Hoje, amanhã, sim. implementar no seu dia a dia. O que é que, primeiro, é muito importante passarmos a usar o telemóvel e outros ecrãs, porque no fim da nossa palestra sobre este tema e outros temas que foram se encaixando, havia uma pessoa que me dizia, mas isto, falaram muito do telemóvel, mas isto também se aplica a todos os ecrãs, não é? E é verdade, isto aplica-se a todos os ecrãs, porque é o telemóvel, lá que eu uso mais o computador, ou o telemóvel é aquilo que é mais fácil de nós andarmos, está na nossa mala ou está no bolso e nós pegamos e é esta autoconsciência que o desafio é, muitas vezes, conseguirmos afastar o telemóvel. E reparem, este exemplo da Telma é fundamental. Nós, quando desligamos notificações, quando retiramos, ou este exemplo também desta paciente que eu dava, que eliminou mesmo as aplicações que ela sentia que ia consumir de forma sem propósito, de forma sem objetivo e de repente ficava no infinito. Nós só, na realidade, só tomamos consciência do quão mal estávamos, os tais comportamentos negativos, quando conseguimos ter alguma abstinência. Por isso, o E é desafio muito é importante o que está a dizer, ou seja, nós só percebemos que estávamos verdadeiramente dependentes dependentes, isso mesmo. quando E fazemos estes tiramos, sim, exercícios e estes sim, períodos de abstinência. sim, Por sim, curtinhos que sejam, à hora do almoço, na fila do temos. supermercado, E aqui o desafio tem que ser mesmo o tomar desligar o consciência, não é? telemóvel, é tomar consciência. Primeiro começamos por promover isto, que é, primeiro, eu sinto que o grande desafio, e eu lanço muito este desafio, e o relato é, e era interessante as pessoas depois desta nossa live irem partilhando qual é que é a sensação, mas primeiro, pegar no telemóvel meia hora depois de acordar já é um grande desafio. Este já começa a ser o desafio, mas o benefício passado 3 dias já é maravilhoso, é um facto. Depois, quando os temos, fazer pequenas pausas, assim como devemos também fazer pequenas pausas para, durante o dia de trabalho, levantar, fazer um alongamento, ir à casa de banho, beber água. Quantas vezes não vamos com o telemóvel à casa de banho? E lá está, o tal sentido de urgência. Levo o telemóvel para a casa de banho porque não tenho tempo. Não, temos tempo, não é? Isto é sabermos colocar limites a nós próprios, priorizarmos o nosso bem-estar, é autocuidado, é saúde mental, é tudo isto. Agora estamos a ganhar tempo para que a nossa memória, porque isto claramente, e os estudos vão revelando isto, a memória, a dificuldade de atenção e concentração vai sendo Irritabilidade, afetada. não é? A irritabilidade, Sono, a isto qualidade do sono. afeta-nos a nós, a qualidade do sono, que depois é um círculo vicioso, afeta mais a memória, a irritabilidade, portanto isto é um círculo vicioso. Ou seja, também afeta as relações com os outros, connosco e com os outros. E por isso, se conseguirmos não levar o telemóvel à casa de banho, já é uma micropausa, deixamos o telemóvel na secretária. Quando vamos almoçar, estarmos ou só connosco
Porque esta ideia de que, mas fui almoçar sozinho, por isso é que levei o telemóvel. Também ouvimos muito isto. Mas e estar connosco não é a melhor companhia? Não podemos desfrutar e observar o que está à nossa volta? Isto é muito importante. Porquê? Porque aqui estamos realmente, a ansiedade digital que falamos e que leva a este cansaço, tem a ver com a hiperconectividade, os estímulos constantes, e nós deixamos de ter um cérebro que está a relaxar. O cérebro deixou de saber relaxar. E até quando não tem um estímulo, fica desconfortável e o corpo fica desconfortável. Ok? É muito isto que temos que estar atentos, não é? O que é também muito interessante? Promover não só esta questão de vamos almoçar com alguém, ou vamos jantar com alguém, ou estamos a conversar com alguém, e há muito este comportamento. Retiramos o telemóvel e colocamos em cima da mesa, por exemplo. Evitar isto, não é? Retirarmos. O telemóvel não deve estar sempre ali presente. Não deve estar, é um acessório, não é um prolongamento. Muitas vezes eu digo isto, parece que é o prolongamento do nosso corpo, não é? Que é um apêndice. E é esta autoconsciência que temos que tomar, e depois cada um de nós vai ajustando perante o desafio, porque muitas vezes estes desafios é que nos vão alertar como nós temos ansiedade digital, como de facto há uma dependência e até há cansaço. Há muito Sem dúvida, cansaço sem mental. dúvida. E eu acho que podemos afirmar, e temos aqui mais umas partilhas, e obrigada por partilharem, e a dizer que já deixaram o telefone na sala e não no quarto, para justamente tentar cumprir este desafio dos 30 minutos, não pegar no telemóvel, nos 30 minutos após acordar. E para quem tem também todas as aplicações e os iWatch, iPhones ou os anéis, todos agora, e as pulseiras, que ajudam a avaliar também melhor o sono e a performance, a evidência científica também nos diz que todos esses indicadores melhoram declaradamente quando nós aprendemos, porque nós próprios nos cansamos a nós próprios Isso pelo mesmo. facto de estarmos sempre hiperconectados e hiper atentos. Isto não é saudável. Estarmos hiper atentos, hiper conectados durante o período em que acordamos até que nos deitamos, isto não é saudável. Leva-nos a este estado de cansaço e depois tem estas implicações não só na saúde mental, como estava a dizer, gerando também aqui a ansiedade digital, mas afeta, por exemplo, o sono. E o sono é um dos indicadores que também está muito estudado e começamos a preparar a nossa noite de sono quando acordamos. Sim. E aqui a evidência científica também é muito clara. E se calhar aí as pessoas podem sentir isso também, que é quando acordam e sentem que não estão verdadeiramente revigoradas e com energia, quer dizer que o sono não foi verdadeiramente de qualidade, a sua noite de sono. É verdade. Porque a qualidade de sono não tem só a ver com o número de horas que nós dormimos, mas sim com o facto de termos um sono que é tranquilo, que não há microdespertares, que não existe aqui um hiperestímulo, e esta qualidade de sono começa, como a Paula dizia, a ser preparada durante o dia. E há outra questão também interessante que estes aparelhos digitais trazem, que é a facilidade com que nós rapidamente estamos a trabalhar no computador e vamos ver uma notificação, quer no e-mail no computador, quer na mensagem do WhatsApp, quer às vezes no tablet, ou seja, este multitasking, Não é? O multi. isso mesmo, este efeito de fazermos multitarefas tem graves consequências para a memória, para a nossa concentração, e acabamos muitas vezes por também sentir que não estamos a produzir com a qualidade que gostaríamos. É difícil, começamos a tarefa, mas depois é difícil concluí-la. Isto também afeta muito o nosso olhar profissional, a nossa autoperceção, a nossa autoestima, a ideia de que, olha, afinal já não sou suficientemente competente, e vamos nos desculpabilizando. Se calhar estou a precisar de férias, mas muitas vezes nas Férias férias já não chegam. já não O fim chegam. de semana já não chega, não é? E E também aí a treinar a atenção
a Aham. atenção plena e fazer uma tarefa do princípio ao fim de cada vez também é muito É, importante, é não é, outro Isa? desafio muito importante, sim. Esta Eu questão vejo de isso até nós. nas gerações, sobretudo nas mais novas, eu identifico muito essa dificuldade que está a referir agora. Sim, sim, passámos a ter a fazer muita coisa ao mesmo tempo. E isto é fundamental, porque treinar, sabermos estar no momento presente, haver momentos de silêncio, haver uma produtividade e até trabalharmos o nosso cérebro de forma saudável, não é? E ajudar o cérebro. O cérebro é um músculo que tem que ir sendo treinado de forma saudável. E por isso é muito importante nós estarmos a atenção plena, estas ferramentas de terceira geração do mindfulness, não é não é esvaziar a mente, é viver ali este momento. E estes momentos vivem-se, seja quando estamos a contemplar a praia, um jardim, quando estamos a fazer um relatório de trabalho, quando estamos a ver um filme, sem estar constantemente A ser distraídos. Sim, interrompidos, sim. distraídos pelas notificações, não é? Porque a interrupção acaba por trazer muito cansaço e este cansaço Sem vai dúvida, gerar muitas outras consequências ao longo do tempo, ao longo da nossa vida. sem Isto dúvida. é outra dica muito importante. Para quê? Porque o silêncio permite-nos também alcançar algo que deixamos de saber estar, que é no tédio, não é? O tal tédio que dá espaço para a criatividade, para refletirmos para termos até ideias. Muitas vezes esta questão de que as ideias surgem quando estamos a adormecer ou quando estamos no banho, porquê? Porque estamos ali naquela tarefa e não estamos a ser interrompidos por outras coisas, não é? Isto é fundamental, tomarmos consciência de como tem que haver silêncio para haver criatividade em nós. Pausas, Sim. micropausas, silêncio, momentos de atenção e de estarmos verdadeiramente presentes, não é? Isa, o tempo passa a voar, a voar, a voar, já passaram quase 50 minutos. Que mensagem final é que gostaria de nos deixar? Ou que desafios, ou que exercícios, o que é que gostaria de nos dizer? A mensagem que eu sinto que é muito importante passarmos para todos nós é, primeiro, nós adultos somos o exemplo para as nossas crianças e para os nossos jovens. Somos o exemplo de, claro que temos direito a falhar, mas temos direito a priorizar-nos, escolhermos esta ideia de o que é o melhor para mim, porque a autoconsciência permite-me tomar melhores decisões. E esta tal literacia em saúde mental, em saúde física, nesta área digital, é muito importante termos esta informação para fazermos as escolhas mais conscientes, porque a tecnologia é fundamental, é algo que temos que aprender, não deve ser a tecnologia que nos domina, devemos ser nós a dominar a tecnologia, a compreender qual é que é o lugar, o espaço que ela tem na minha vida. É E a esta a pôr limites. reflexão. Os limites são fundamentais para até melhorarmos a relação que temos connosco próprios e a relação que temos com os outros. Porque, acima de tudo, se não estivermos no momento presente, muitas vezes nem captamos aquela comunicação, aquela conversa, não estamos ali a captar a essência. Damos a nossa comunicação não verbal reativa no outro uma certa irritabilidade ou até nós próprios e há muitas tensões, isto afasta-nos. A tecnologia, os ecrãs podem nos afastar se não tomarmos consciência da forma que o estamos a utilizar. Mas também já percebemos que tem muitos efeitos nefastos na nossa saúde emocional, na nossa saúde física e até na produtividade, como esta questão de estamos a trabalhar e a receber constantes notificações. Por isso, resumidamente, os nossos desafios, não é, querida Paula, são não deixar de usar o telemóvel como despertador, ou então, mesmo que seja despertador, colocar noutra divisão da casa e aumentar o som para que o possa ouvir. Quando vai desligar, não desligar apenas o Desistir. alarme e não pegar, Desistir ou então comprar um despertador de dos relógio. antigos. Para quê? Como a Telma sugeria que deixou ter o telemóvel como despertador no quarto, no fundo, usarmos isto como
uma ferramenta útil para nos protegermos. Não pegar no telemóvel, nem nos ecrãs, nem estar nos ecrãs meia hora após acordarmos e também deixar os ecrãs meia hora antes de irmos dormir, fazer micropausas, permitir-se, e estas micropausas, por exemplo, são não usar o telemóvel quando vamos à casa de banho, quando estamos na fila do supermercado, quando estamos a conversar com alguém, quando estamos a ver até uma série ou um filme. Mas, acima de tudo, isto é fundamental porque há pouco a Paula dizia como também temos relatos de cada vez haver mais solidão, e a solidão não é diferente de isolamento. O isolamento é quando nós estamos isolados, não é? Seja geograficamente, seja porque não temos amigos. A solidão é eu não me sinto compreendido, eu sinto-me sozinho. Até tenho pessoas à volta e estou sozinho. E até aquele estudo científico que eu revelava dos colaboradores, das pessoas, de colaboradores em empresas que sentem solidão por estar só em teletrabalho, em modo só online, não é que não tenham com quem articular e falar, mas é preciso o contacto visual, o contacto pele com pele é que traz esta conexão emocional. Por isso, é muito importante que os ecrãs, sejam telemóveis, tablets, televisão, muitas vezes a televisão também pode ser uma forma de nós estarmos a jantar ou a almoçar com alguém e aquilo ser um distrator, evitarmos. São pequenos momentos, são momentos que são valiosos. Ou seja, evitar estas distrações. E também quando estamos a produtividade e o nosso desempenho profissional, também ter consciência de que é muito importante evitarmos as tais interrupções. Porquê? Porque tudo isto são micropráticas que vão ter um efeito macro, vão permitir, acima de tudo, que o nosso sistema nervoso relaxe. E quando nós relaxamos, sentimos em segurança e estamos aptos para conectarmos, trabalharmos a nossa felicidade. É assim que nos sentimos felizes, quando estamos seguros. Nosso bem-estar, não é? Estarmos plenos. Sim mesmo, sem dúvida, sem dúvida. Por isso, também o desafio também é refletirmos sobre isto. Qual é o equilíbrio que eu dou entre a forma como estou no online e no offline, no dia a dia com os outros? Não é? Isto é muito importante, pensarmos nisto. Sem dúvida, começar por tomar consciência, Sim. fazermos estes exercícios ou estes desafios lançados a nós próprios no nosso dia a dia e percebermos de facto se estamos ou não dependentes e, por outro lado, percebermos também o impacto positivo que tem na nossa saúde quando, com consistência, conseguimos implementar estas micropausas e estes desafios que a doutora Isa lançou agora, como só pegar o telemóvel meia hora após acordar e meia hora antes de deixar o telemóvel em Lisboa. Bom, isso era assim um verdadeiro detox digital, é mesmo desligar completamente. Porque na verdade também o telemóvel nos aproxima, não é? Com as suas várias plataformas, mas por outro lado também, se não soubermos gerir com peso e medida o impacto que pode ter em nós, e lá está, se não formos nós a pôr limites e um travão, também podemos ter aqui diversas consequências para a nossa saúde mental, mas não só, também pode impactar o sono, a concentração, portanto aqui toda uma panóplia de efeitos negativos que pode ter em nós e na nossa saúde. Doutora Isa, muito obrigada, foi um gosto muito grande, obrigada pela sua partilha, pela forma simples, leve, agradável, como desmistifica aqui alguns ainda preconceitos e mitos relativamente a este tema, como aborda a questão da proibição e da importância da supervisão parental e de se acompanhar e de estarmos muito presentes e atentos. E atentos. Atentos e a comunicarmos. Acima de tudo é importante comunicarmos, porque pedir ajuda é um ato de coragem e comunicarmos aquilo que são as nossas vulnerabilidades. É fundamental, não é?
Paulo. Sem dúvida, sem dúvida. Mesmo, mesmo. Comunicarmos verdadeiramente uns com os outros Sim, sim. e conectarmos uns com os outros. E como dizia há pouco, o autocuidado faz das pequenas escolhas diárias, e estas são pequenas escolhas que nós podemos fazer. E que têm um impacto muito grande na nossa saúde e em todos os pilares do autocuidado. Doutora Isa, muito obrigada, foi um gosto muito Adeus. grande. Esta live vai ficar disponível aqui no Instagram, também no YouTube e no site das Dicas da Farmacêutica. Espero que seja útil a todos, tenho a certeza que sim, que foi. Por isso, muito obrigada pela sua partilha e por todo o trabalho que tem feito em prol da literacia em saúde. Para a semana, cá estaremos, quarta-feira, também às 9, e vamos falar sobre retiros. A importância que os retiros de autocuidado podem ter para nos conhecermos melhor e justamente para alterarmos pequenos hábitos que se calhar dos quais não temos consciência, mas que estão Uhum. instituídos no nosso dia a dia e que podem ter tanto impacto na nossa saúde. Portanto, damos continuidade a esta conversa na próxima semana com a Cristina Dionísio. Doutora Isa, um beijinho muito grande, muito obrigada pela Obrigada, sua eu, doutora partilha. Paula. Fique Obrigada. bem, obrigada, obrigada por tudo e obrigada a todos que estiveram connosco. Obrigada, fiquem bem, Muito com obrigada. mais e melhor saúde. Obrigada.